Bom, nosso entrevistado de hoje é o engenheiro civil Adir de Almeida Filho, né? Especialista em engenharia de segurança contra incêndio e em perícias e avaliações. Proprietário da empresa ênfase, engenharia e consultoria, com 25 anos de atuação nessa área profissional. Bom, Adir, obrigado pela presença e por participar dessa atividade conosco. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o que te levou a escolher a carreira de engenheiro civil? Ok, Mônica, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de poder transmitir alguma coisa, né? A minha carreira de engenheiro civil, eu acho que foi desde criança que eu interessei por ela. Primeiro que a casa que a gente morava, ela sempre estava em obras, sempre em construção. Eu achava aquilo interessante. E aí isso aí foi me influenciando também, assim, por ser também eu ter mais habilidade na área de exatas. Sim. Né? Então são esses fatores que foram me levando, e gostar de brincar, de fazer, construir, sabe, de montar aquelas brincadeiras que a gente tinha de crianças hoje, que não tem mais, né? Sim, os joguinhos de montar, os joguinhos de montar, Então e também principalmente também o interesse mais nas ciências exatas que nas abstratas. Uhum. E como é que você vê a engenharia no mundo atual? A engenharia, como todas as profissões, eu acho que ela é essencial. Ocorre que cada um na sua área, mas a engenharia civil, por ser uma engenharia ampla, né, e demanda, primeiro ponto, que é moradias, edificações em geral. Então a gente precisa de moradia, de prédios para escritórios, hospitais, indústrias. Então é de importância fundamental na nossa vida. E como é que você vê o papel da engenharia civil na engenharia pública, na realização de obras públicas? De muita responsabilidade. Primeiro porque está se lidando com dinheiro público e isso leva, né, a benefícios de pessoas. A engenharia pública, ela é feita buscando beneficiar e suprir alguma necessidade da população. Então é assim, de extrema importância, de extrema necessidade, mas antes de tudo, extrema responsabilidade. Sim, essa responsabilidade, né, Adir, a gente observa porque as pessoas às vezes não entendem que o dinheiro público é de todo mundo, né? E acho que essa que é a responsabilidade que na prática da engenharia civil pública a gente tem que ter, né? De usar bem o dinheiro que é nosso, né? Não tem um dono que ninguém conhece. Não tem. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Ontem mesmo, aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, está fazendo a reforma dos canteiros centrais. Sim. Aí uma pessoa me questionando, isso não é o momento disso. Eu falei com ela, olha, acontece o seguinte, as verbas públicas, elas têm uma destinação, são chamadas rubricas, elas têm que ser aplicadas naquilo. Se o prefeito aplica esse dinheiro que veio, já deve ter sido solicitado há muito tempo, ele veio para a reforma dos canteiros centrais. Se ele aplica em outra, ele não está correto. Ele pode ser penalizado, a prefeitura pode ser penalizada e, consequentemente, a população. Pode não ser o momento, mas ela também tem um tempo de utilização. A engenharia pública, ela lida com isso, né? Com recursos carimbados, que têm que ser usados dentro de um determinado prazo, que não podem ser desviados. Né? Você é também um engenheiro de segurança contra incêndios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa gama de atividades que a engenharia civil pode desenvolver para benefício da sociedade, de uma maneira geral. A engenharia civil, principalmente quando a gente forma, a gente abraça tudo, né? Abraça tudo. Eu acho até interessante isso, porque é aí que a gente vai definindo os pontos que a gente vai atuar. Né? Então a gente começa a fazer projeto, fazer obra, projetos diversos, hidráulico, elétrico, estrutural, arquitetônico, e vai. Eu comecei quando eu formei, não tinha essa engenharia de segurança contra incêndio. Eram pouquíssimas exigências disso.
e ela começou a se manifestar. E começaram a aparecer as necessidades disso. Então foi que eu procurei. Em 2005 apareceu o primeiro curso em Belo Horizonte de especialização nessa área, né? Pós-graduação que eu fiz. E aí eu passei basicamente a dedicar nisso, apesar de que também eu tenho a especialização em avaliações e perícias, né? Mas é uma área que eu deixei um pouco de lado e não deixo de atuar, mas privilegiei a segurança contra incêndio. Inclusive que a Unifem, um dos maiores projetos que nós fizemos, né, alguns anos atrás, foi aqui da Unifem, campus, né? do campus da Unifem. Isso. Já foi uma contribuição importante, né? Porque uma instituição que recebe muitas pessoas, né, tem que ter uma estrutura muito adequada de segurança contra incêndio. Segurança. Infelizmente, a gente está vendo agora com a Covid, as pessoas não têm, a gente não tem uma formação, né? Eu falo que a gente não tem a formação de segurança. Muitos, ontem mesmo, por coincidência, ontem também, um engenheiro me questionando por que tem que ter tais regras, tais determinações, tais medidas. Eu falei, isso é tudo através de norma. Claro. Coisas são estudadas. Tem coisas que a gente sabe que são assim, que extrapolam, que poderia ser mais ou menos. Mas assim, a segurança contra incêndio, o que é? Primeira coisa, é preservar vidas, depois patrimônio. E as pessoas têm que entender a necessidade disso, né, em caso de uma urgência ou uma emergência. Isso. Né? Uma coisa que você tocou aí que eu acho interessante é a questão das normas técnicas. Você acha que elas são efetivamente utilizadas pelos profissionais da engenharia? Porque a gente assiste tanto problema com relação à segurança das edificações, à segurança dos usuários, né, em relação à qualidade. Essas normas que são referência, né, para a nossa atuação profissional, elas são bem compreendidas e aplicadas pelos profissionais? Olha, começam a ser aplicadas pelos profissionais. Eu dou um exemplo assim, até na sua área de arquitetura, inúmeros profissionais, eles não, na hora de projetar, eles esquecem da NBR 977, saída de emergência, e depois do projeto pronto é que vão olhar. Aí tem que mudar a escada, sabe? Agora está sendo mais utilizado, mas o que eu falo, a norma, às vezes, ela tem muito rigor que não seria necessário. Hoje, importante para todas as classes de engenharia, de arquitetura, é NBR 15575, é norma de desempenho, que quase profissional nenhum conhece e que tem que conhecer para poder trabalhar, para não ter problemas futuros. Essa, inclusive, é uma norma que nós trabalhamos bastante com ela aqui nos cursos de graduação, né? Exatamente porque ela passa a ser um diferencial de qualidade nas obras, né? Tanto do ponto de vista de projeto, quanto do ponto de vista da execução das obras, propriamente dita, né? Em termos de avaliação de qualidade, durabilidade, uso racional de equipamentos, desempenho térmico, tudo que ela contém, né? E realmente você tem razão, pouquíssima gente conhece, né? E quando a gente vê essa norma aplicada também como um selo de qualidade da construção, nós já vimos, eu não sei se você conhece algum profissional da engenharia civil que já está atuando no mercado dessa forma, fazendo avaliação de qualidade, de desempenho construtivo para as grandes construtoras, como uma moeda de venda, de comércio de um produto, porque na verdade eu vejo a engenharia civil como ela faz um produto, que é a construção, né, ou a obra. Isso leva a engenharia civil para a área da indústria da construção civil, né? Então você desempenha a sua atividade para produzir um produto que vai ser colocado no mercado ou vai ser utilizado nas infraestruturas das cidades, né? Eu tive contato com um profissional nessa área, que na realidade isso é uma certificação da obra, né? Super importante. Então assim, mas eu tive contato com um profissional, mas assim, de falar a verdade, não lembro quem que é, mas são poucos, eu acho que são poucos. Eu acho, inclusive, que esse é uma área do mercado que está aparecendo agora,
porque o mercado ele vai se tornando muito exigente também, né? E eu tenho que te contar que nós temos 2 ex-alunos aqui que se tornaram certificadores desses sistemas de certificação internacionais aí, e que trabalham numa empresa em Belo Horizonte que só está fazendo avaliação de desempenho construtivo. Ah, que ótimo, que beleza. E eles me avisaram isso porque quando a gente tratou desse assunto, né, na nossa disciplina da graduação, ninguém conhecia nem tinha ouvido falar, né? Então, aproveitando para falar do mercado, né, como é que você vê o mercado hoje, em termos da chegada de novos profissionais, se ele está muito competitivo, se tem muita oferta de trabalho, porque depois de um tempo meio de estagnação, devido às questões socioeconômicas do país e tudo, nós estamos vendo agora, embora tenha o Covid aí, né, para a gente lidar, que está havendo um aquecimento. Você percebe isso também no mercado? Sim, até ano passado ainda estava frio, esse ano começou, o ano ele já começou bem melhor. Infelizmente o Covid esfriou, né, o ânimo, mas a partir esse mês já começou a aquecer novamente. E para quem está chegando no mercado, tem muita opção, né? É igual eu falei antes, a gente pega tudo no início para ver o que é, mas tem muitas opções, principalmente em engenharia civil. Leques de atualizações, assim, diversos, mais diversos mesmo, né? É só procurar que tem. Mas, para isso, tem que estudar. A pessoa tem que estudar, especializar, fazer pós-graduação, né? Isso é uma coisa que a gente sempre alerta, né, os alunos, por exemplo, com relação à necessidade, o curso de graduação, ele não completa todos os requisitos da vida profissional, né? Ele aponta vários caminhos, né? Então, isso que você está falando, né, sobre estudar, na verdade, a parte mais fácil da vida profissional é a faculdade. É a faculdade, concordo. Não é? Porque depois que você termina o curso, você tem que buscar essa especialização, essa qualificação que te permite entrar no mercado. Eu vou só citar assim, 2 exemplos da minha carreira profissional. O curso de avaliação e perícia, eu não sei como eu consegui fazer antes de formar, sabe? Não sei como que eu consegui isso, mas eu consegui. Hoje já não se consegue. O curso de avaliação e perícias eu fiz de engenharia de segurança contra incêndio, foi em 2005. Foi assim, eu te falo a verdade, foi mais importante a graduação normal na engenharia civil, foi um passo. Mas o curso de especialização nessa área de segurança contra incêndio foi um outro passo assim, que determinou mesmo o rumo da minha carreira. Que sem ele eu não conseguiria chegar, né, a nossa empresa chegar do jeito que a gente está hoje. Hoje a sua empresa atua principalmente nessa área? Ela atua basicamente na área de segurança contra incêndio, sabe? Assim, 90%, sabe? Principalmente em relação a projetos, sim, né? Mas em todas as áreas, em todas as atividades, os projetos, e também instalações, a gente mexe com gerenciamento de instalações, né? Acompanhando a execução de outras empresas, né? Tipo a certificação que você falou. Tipo a certificação, né? Avaliar a qualidade dos projetos e da execução das instalações, né? Do período que você concluiu a graduação até agora, quais foram os maiores desafios da sua vida profissional? Os maiores desafios, primeiro, foi promessa de emprego, que quando eu formei, né, no final início dos anos 80, né, falta de emprego. Não tinha emprego e depois apareceram as promessas de emprego, ou seja, não forma agora porque se você formar, estava atuando em algumas empresas, se você formar, você vai ter que ser demitido. Então fica mais um ano aí com a gente como técnico. E eu fui fazendo isso. Apareceram também, assim, oportunidades. Aí eu fiquei 3 anos sem serviço nenhum, com um filho de 1 ano de idade. Apareceram oportunidades, assim, que se eu tivesse agarrado, eu estaria na cadeia.
pessoas querendo aproveitar da situação para utilizar a gente como testa de ferro em empresas de engenharia. E que, graças a Deus e a formação familiar, eu não embarquei. Mas então os maiores desafios foi esse, principalmente a falta de emprego que a gente tinha. Hoje nós estamos com um problema aí desse Covid, mas ele não afeta tanto quanto quando eu formei, foi no início dos anos 80. Isso é interessante porque eu lembro bastante dessa época aí, né, que eu também estava começando a minha vida profissional, né, que basicamente você teve um momento que a engenharia civil, porque eu acho interessante na formação do engenheiro civil a capacidade gerencial, né, de lidar com várias estruturas, pessoas, atividades produtivas, porque você lida com uma cadeia produtiva muito grande, né? Então, esse talento que o curso de engenharia civil te permite, né, de aprender a lidar com essas várias situações, passa a ser um requisito nesse período que você está falando aí, né, em que a engenharia estava meio em baixa como profissão, né, que se aproveitou muito da formação do engenheiro civil para carreiras de administração. Isso. Então, a gente viu vários colegas, né, nesse período, que saíram um pouquinho do campo da engenharia civil propriamente dita e foram administrar empresas, administrar pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu não sei se você percebe essa qualidade dos cursos de engenharia civil para te preparar para administrar empresas, situações, pela própria formação dele. Isso aí é uma coisa assim, que eu sempre percebi isso, né? Essa tendência de empresas contratarem engenheiros civis, né? Mais para essa área. Porque imagina um canteiro de obras aí que você tem aí, igual 5 anos atrás, a gente estava mexendo no canteiro de obras lá em Contagem, uma obra de 50 mil metros quadrados, um galpão. Isso aí para o engenheiro, o engenheiro carrega o chefe de obra lá do canteiro de obras, se ele não tiver uma tendência para administração, ele não consegue. Exato. Né? Então, assim, realmente existe isso muito, e a gente vê, assim, sempre acompanhando procura de anúncios de emprego, mostrando que está, assim, tendenciando a isso. Não é ocupando o cargo de administrador, mas, né, é uma área que o engenheiro é muito requisitado, principalmente por causa da formação de cálculos, né, a matemática. Então, a gente tem um raciocínio mais ágil. Exato. Eu percebo também a importância, né, queria que você falasse um pouquinho disso também, da integração entre as várias disciplinas e formações que são relacionadas com a prática profissional da engenharia civil. Por exemplo, eu sou arquiteta, né, e até um certo momento você caminha por caminhos paralelos, e eu nunca achei que isso fosse uma coisa boa em termos de você conseguir realizar um projeto e uma obra de qualidade, né? Então, assim, como é que você vê essa interlocução do engenheiro civil com as outras áreas que têm a ver com a execução da obra? Eu acho essencial essa integração, principalmente nesse primeiro momento, que é de elaboração, que é do arquiteto com o engenheiro civil. Né? E depois que, na verdade, até um engenheiro de gerente de projetos. Isso. Porque esse gerente de projetos, ele vai estar em contato, ele estará em contato com todos os outros engenheiros, todos os outros projetistas, que vai de hidráulica, vai de elétrica, vai de estrutura, de instalação de gases, tudo que é relacionado à obra. Esse engenheiro tem o gerente de projetos, e ele vai ser vai se cair tudo em cima dele, e ele vai junto com a arquitetura. Então, não tem jeito. E isso é um exemplo que nós estamos dando, mas tem que caminhar junto, porque se não caminhar junto, no momento vai surgir essa necessidade. E aí pode ser tarde, porque
quando não é projetado e elaborado, o custo se torna, né, outra coisa, se torna um empecilho. Porque corrigir depois é muito mais complexo, né? E como é que você vê hoje, com isso a gente vai caminhando para o final, né, nesse nosso bate-papo, o uso desses sistemas de integração de projeto, tipo BIM e outros que tem para que você compatibilize os diversos projetos complementares que afetam, né, a execução da obra. Como é que você vê essas ferramentas na prática da engenharia civil hoje? Olha, esses, né, tipo o BIM, só vem para acrescentar, só vem para ajudar, para facilitar. O ganho que se tem principalmente quando você está elaborando um projeto, o ganho que se tem de tempo, de agilidade, de precisão é impressionante. Então, assim, infelizmente, apareceu tem pouco tempo, né? Já devia ter aparecido há mais tempo. Ia agilizar muito, ia facilitar muito e reduzir muito o custo de obras que foram, né, de obras existentes hoje. Então, e assim, é fantástico. Essa integração eu acho fantástica. Tá bom, Marcos, acho que a gente pode terminar, né? Você quer dizer mais alguma coisa? Não, é só agradecer mesmo a oportunidade, né, aos profissionais que estão começando que estão começando a vida, ou aqueles que estão estudando, que encarem, né, com determinação, já que tem essa vocação, encarem com determinação, mas não esqueça que estudar é preciso. A vida inteira, a gente aprende durante a vida inteira, né? E na profissão também a gente aprende. Não pode parar no tempo. Porque a realidade é dinâmica, né? Se você não está se atualizando, se informando constantemente, você é atropelado. Isso. Né? Então, é preciso ter isso como um fator importante da sua vida profissional. Eu, antes mesmo de vir para cá, agora, há uma hora atrás, eu estava estudando NBR, algumas questões que surgiram, eu estava estudando NBR. Claro. Já existe desde 2005, mas eu estava estudando agora. Não pode, e é isso que engrandece. Exatamente. Muito obrigada, Di. Eu que agradeço, Mônica. Perfeito, gente.